Opa, jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de ligações? Agora a gente vai dar uma olhada nas ligações iônicas, tá certo? Nas ligações iônicas, há uma doação e um recebimento de elétrons, tá certo? Um átomo, ele vai sequestrar um elétron do outro, como a gente está vendo aqui Nazaré, que está com o elétron do cátion que está ali atrás. O cátion ele se estabelece pela perda do elétron em formação de uma carga positiva, e o ânion ele se estabelece pelo ganho do elétron, configurando uma carga negativa, tá certo? E com essas formações de carga negativa, carga positiva, a formação da ligação iônica, que é puramente uma força eletrostática entre cargas opostas, tá certo? Nisso a gente vai ver essas estabilizações, formação de ligação, formação de compostos iônicos e também algumas estruturas da rede cristalina, tá certo? Algumas propriedades também de compostos iônicos, a gente vai ver tudinho agora nessa aula, tranquilo? Bom, vale salientar que a palavra-chave da ligação iônica é doação e recebimento de elétrons. Na ligação covalente é compartilhamento. Aqui na ligação iônica é doação ou recepção de elétrons, tá certo? Basicamente, um átomo vai se desprender, se desfazer daquele elétron, e outro átomo vai se aproveitar daquele elétron que o outro está dando e receber para ambos se estabilizarem. Tudo isso em busca da regra do octeto, tá certo? Esse tipo de ligação é realizada entre íons, e esses íons são os cátions e os ânions, como a gente já tinha visto. Cátions perdem elétrons, e no caso assumem essa configuração de carga positiva, são cátions, e ânions são átomos de configuração com carga negativa, que são excedentes de elétrons, que têm elétrons a mais e que foram provavelmente os que receberam elétrons nessa permuta de elétrons para a formação de ânion e cátion e estabelecimento da ligação iônica. O nome ligação iônica provém dessa ligação eletrostática entre esses respectivos íons, carga positiva e carga negativa, tá certo? Como essa ligação provém de atração eletrostática entre íons, consequentemente, essa ligação é uma ligação iônica, tranquilo? É também conhecida como ligação eletrovalente, que basicamente é a troca de elétrons, tá certo? De um núcleo para o outro, estabelecendo um cátion e um ânion. Os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou por perda de um ou mais elétrons. Novamente, formação de cátions, perda de elétrons, formação de ânions, ganhos de elétrons. E essa quantidade de elétrons pode ser mais de um, porque tem cátions que perdem 2 elétrons, 3 elétrons, e assim surgem os números de oxidação, 2+, 3+, e assim por diante, tá bom? Portanto, um ânion de carga negativa se une a um cátion e forma um composto iônico por interação eletrostática. Como eles são cargas opostas, ânion e cátion, consequentemente, cargas opostas, segundo a física, se atraem. E essa atração é uma atração eletrostática, porque são cargas diferentes, tá certo? E isso basicamente é o que vai formar o composto iônico e toda a sua rede cristalina. Os integrantes dessa rede cristalina vai ser cátions e ânions alternados entre si, ambos anulando as suas cargas, tá certo? Porque vão ficar próximos de cargas positivas, anulando cargas negativas e assim por diante. Se você observar aqui a estrutura cristalina do NaCl, ele é formado por cátions Na+, e ânions Cl-. E eles vão seguindo, de certa forma, uma alternância, e essa alternância faz com que os cátions fiquem arrodeados de ânions e os ânions arrodeados de cátions,
Consequentemente, vai haver o cancelamento de carga deles dois, tornando esse composto relativamente neutro, mesmo sendo composto por cargas positivas e negativas, porque ambas vão se anular dentro de toda essa estrutura de rede cristalina, tá certo? A configuração eletrônica dos elementos Na e Cl, do cloro e do sódio, são representadas a seguir. Aqui a distribuição eletrônica do sódio, tá certo? O sódio tem número atômico 11. Se ele tem número atômico 11, consequentemente ele vai ter, de forma elementar, 11 elétrons para ser distribuído na sua distribuição eletrônica. Quando faz-se a distribuição eletrônica, o sódio ele assume configuração de camada de valência de 3s1, com apenas um elétron na sua camada de valência. Já o cloro, ele tem número atômico 17. Quando a gente distribui esses 17 elétrons na distribuição eletrônica, a gente configura uma camada de valência, que é esse daqui, ó, 3s2, 3p5, com 7 elétrons na camada de valência. Se tem 7 elétrons, o cloro vai precisar de mais um para completar o octeto. E no caso do sódio, fica muito dispendioso ele completar seu octeto aqui, como ele só tem um na camada de valência atual, fica muito difícil ele ainda buscar mais 7 para se estabilizar. Então, para o sódio, fica mais fácil ele perder esse elétron na camada de valência e assumir a regra do octeto, tornando essa camada mais interna a sua camada de valência. E, com isso, formar o seu respectivo cátion Na+. Mas isso a gente faz essa previsão aproximando ao gás nobre mais próximo. No caso, o gás nobre mais próximo, a configuração do gás nobre mais próximo é o do neônio junto ao do sódio, tá certo? E no caso do cloro, é o argônio. Então, basicamente, todos os elementos eles vão tender, que respeitem a regra do octeto, vão tender a assumir configurações eletrônicas dos gases nobres mais próximos ao seu número atômico, tá certo? Que no caso do sódio vai ser o neônio e no caso do cloro vai ser o argônio. Qual é a configuração eletrônica do neônio? A configuração eletrônica do neônio ele tem número atômico 10 e sua configuração eletrônica termina na camada de valência com 2s2, 2p6. 6 mais 2, 8 elétrons na sua camada de valência, regra do octeto assumida. No caso do argônio, ele tem número atômico 18, então a gente vai distribuir 18 elétrons nessa distribuição eletrônica, obtendo na camada de valência os subníveis 3s2, 3p6. Quando a gente soma tudo isso daqui, dá 8 elétrons na camada de valência, regra do octeto. Então, o cloro e o sódio eles vão se assemelhar aos seus gases nobres mais próximos. Então, para o neônio, para o sódio se tornar neônio, ele vai precisar perder esse elétron daqui da sua camada de valência para assumir a configuração de neônio, que é um gás nobre, com 8 elétrons na sua camada de valência. Já o cloro, ele vai, para se assemelhar ao argônio, ele vai precisar de ganhar mais um elétron. Então, ganhando mais um elétron, ele vai assumir configuração de argônio e vai formar seu respectivo ânion, que é o cloreto, Cl-, com configuração de 8 elétrons na sua camada de valência, semelhante isoeletrônico ao gás nobre, tá certo? O argônio. Comparando a configuração eletrônica do sódio com a do neônio, concluímos que sua estabilidade será alcançada pela perda de um elétron para se tornar isoeletrônico ao neônio. Já o cloro, para se tornar isoeletrônico ao argônio, ele precisa receber um elétron. E basicamente, se você observar, esse elétron que o sódio ganha, ele pode ser transferido para o cloro, para que o cloro ele assuma seu octeto aqui na camada de valência, que já tem 7, ele vai, com mais um, vai completar os 8, assumindo configuração de argônio, e o sódio, doando esse elétron para o cloro, ele vai assumir configuração de neônio, que é outro gás nobre que tem camada de valência 2s2, 2p6.
Então, teoricamente, quando se forma o cátion de sódio e o ânion de cloro, eles vão ser mais estáveis do que os seus elementos originais. Seus cátions e ânions são mais estáveis do que seus elementos originais porque vão ser isoeletrônicos a gases nobres. Isso já traz para a gente novamente aquela tecla que é bom ser batida sempre, que muitas vezes cátions e ânions eles se formam por serem mais estáveis do que o próprio elemento em sua configuração elementar, tá certo? Então, consequentemente, são mais estáveis, são menos energéticos e tudo na química é isso, é buscar menor nível de energia, mais estabilidade, equilíbrio, e é bom sempre a gente ressaltar isso, tá certo? Ó, essa reação ocorre do seguinte modo: o sódio ele perde um elétron formando o cátion Na+, tá certo? O sódio ele perde um elétron se transformando em Na+. Em seguida, o Cl ele ganha esse elétron transformando-se em ânion Cl-. Aqui tem o Cl com 7 elétrons na camada de valência, ele recebe mais um, forma o seu ânion Cl-, que é o cloreto, tá certo? E assume a configuração semelhante a gás nobre. Finalmente, o Na+ combina-se com o Cl- para formar o NaCl. E essa formação desse composto se dá pela ligação iônica, que é uma força eletrostática de atração. Como tem uma carga negativa e uma carga positiva, cargas opostas vão se atrair. Se atraindo, vão se ligar fortemente por uma força eletrostática, que é a ligação iônica. E daí, formando-se o cátion e o ânion, eles se atraem entre si, por força eletrostática, para a formação do composto iônico, que é o NaCl. Tá certo? Então, o NaCl a gente representa pelo seu cátion e pelo seu respectivo ânion juntinhos ali. Aqui é só para a gente ver, ó, que o sódio ele sozinho, ele é muito reativo, ele é muito violento, suas reações. Já o cloro sozinho, também ele é irritante, venenoso e assim por diante. Mas quando a gente transforma sódio e cloro em cloreto de sódio, ele é um sal bem amigável e um sal essencial para a vida, né? Porque até mesmo os cátions de sódio são essenciais para a gente ter a manutenção de eletrólitos no corpo, por exemplo, né? E é muito lindo, a química tem esse poder de transformação, né? De substâncias perigosas em substâncias tranquilas para a gente estar consumindo, para a gente estar usufruindo, né? E que são essenciais para o nosso corpo. O resultado da transformação eletrostática entre a carga positiva do cátion e a carga negativa do ânion é a ligação iônica, como eu tinha dito para vocês. Bom, para que haja a formação do composto iônico, geralmente segue-se uma lógica de um ciclo, que é o ciclo de Born-Haber. Primeiramente, haverá a formação de cátions. Para perder elétrons, né, os átomos eles precisam de energia. Então, para que haja a formação de cátions, esse é um processo endotérmico. Porque, por exemplo, para você retirar um elétron da eletrosfera, você precisa de energia, que, não sei se vocês se lembram, que é a energia de ionização, tá certo? Se é uma energia de ionização, é a energia necessária para você retirar um elétron. Se você precisa de energia, então esse processo ele é endotérmico, tá certo? Já para a formação de ânions, já é diferente. A formação de ânions, ele é um processo exotérmico, porque formação de ânions só vai acontecer se for energeticamente favorável em busca de estabilidade, tá certo? Só forma-se ânions se o ânion for mais estável do que o átomo sozinho, tá certo? Senão ele não vai aceitar aquele elétron. E se o ânion ele é mais estável, tem um nível de energia bem menor do que o seu átomo inicial, então quer dizer que se ele está em um nível de energia bem menor, ele libera toda essa energia
para ficar mais estável. Se ele libera energia nesse processo da formação do ânion, consequentemente ele é um processo exotérmico, tá certo? Então, só lembrando, formação de cátion precisa de energia para tirar aquele elétron dali. Formação de ânion, geralmente o ânion é mais estável do que seu átomo original. Consequentemente, se é mais estável, ele assume um nível de energia menor. Se ele assume um nível de energia menor, mais estável, ele libera a energia. Então, liberando energia é um processo exotérmico, tá certo? Ao juntar um átomo que não precisa de energia para perder elétron com outro átomo que, quando ganha elétron, libera energia, basicamente há um contrapeso de energias ali. Porque, se a formação do cátion ele precisa de energia e a do ânion ele libera energia, então a energia liberada e absorvida, ela tem que ter um contrapeso ali, e geralmente é o que é ponderado na variação de entalpia da reação, tá certo? Que é a variação de energia. Basicamente, quando você faz um peso de quantidade de energia absorvida e energia ganha em todo o processo da formação do composto iônico, da rede cristalina no final, o processo, no geral, ele é exotérmico, tá certo? Sendo mínima a energia e ficando estável. Isso traz que, isso, como eu disse para vocês, é tudo correlacionado à variação de entalpia, variação de energia. Esse processo exotérmico, que para a formação do composto iônico, isso já nos traz também a alusão de que todo composto iônico ele é mais estável do que seus átomos originários, tá certo? E isso justifica muito, porque, por exemplo, só forma composto iônico se o composto iônico for mais estável do que seus compostos originários. Porque os originários eles estão instáveis. Se estão instáveis, como eu disse, tudo vai tender à estabilidade. Então, eles vão perder, vão ganhar elétrons para assumir o octeto. Depois que assumirem o octeto, eles vão estar em forma de cátion e de ânion, vão associar entre si por ligações de forças eletrostáticas, que são as ligações iônicas. Quando forma tudo isso, essa ligação iônica, composto iônico, você tem um composto bem mais estável em um nível de energia bem menor. Consequentemente, todo o processo na formação do composto iônico vai ser um processo exotérmico, que vai liberar energia no processo. Isso eu vou mostrar para vocês aqui no ciclo de Born-Haber, certo? Aqui é o ciclo de Born-Haber para o cloreto de sódio. Esse daqui é o início, tá? No início eu vou ter sódio metálico, Na sólido, e um meio de cloro, tá certo? Molécula de cloro aqui, gasosa. Daqui é que eu vou partir ganhando energia. Quando chegar aqui, eu vou também ceder energia em processos exotérmicos até chegar no NaCl final. Primeira etapa é a variação de entalpia de sublimação do sódio. Esse primeiro estágio para esse segundo estágio, se você perceber, é a energia necessária para que o sódio passe de sólido para gasoso. Se você perceber, aqui está um Gzinho, que é gasoso, e aqui está S, que é sólido. Essa variação de energia, sim, só lembrando que esse eixo vertical é energia crescente, tá certo? Então, quanto maior o nível, maior a energia. Então, aqui a reação começa com sódio metálico, mas a variação de energia de sublimação do sódio faz com que ele aumente seu nível de energia e o sódio vire gasoso, tá certo? Posteriormente, segunda energia envolvida, energia de ionização do sódio. Aqui o sódio ele está com NOx zero, tá certo? Porque ele está um sódio elementar. Mas aí a gente vai fornecer energia para que esse sódio ele perca um elétron e forme seu respectivo cátion, que é a energia de ionização do sódio, tá certo? Então, a energia de ionização do sódio, eu forneço mais energia ao sistema, por isso que sobe mais um patamar nesse meio reacional. E aqui a gente já tem o sódio, o cátion de sódio, tá certo? O Na+.
Posteriormente, o próximo passo vai ser a entalpia de dissociação do Cl-. Aqui eu tenho o Cl2, tá certo? Se eu tenho Cl2, uma molécula de cloro, para eu formar NaCl eu só preciso de um átomo de cloro, não 2 átomos de cloro. Por isso que eu vou fornecer a entalpia de dissociação do Cl2 para que ele se dissocie e eu fique apenas com um átomo de cloro, que foi o que aconteceu aqui. Quando eu forneci essa energia daqui, aumentou o patamar de nível de energia da reação. O cloro ele se dissociou em apenas um átomo de cloro simples, não 2 átomos de cloro associados, tá certo? E daí eu tenho Na+, gasoso, e um átomo de cloro gasoso. A partir desse patamar aqui, agora vem-se o processo exotérmico. Qual é o processo exotérmico que a gente viu? Afinidade eletrônica do cloro, que é quando o cloro forma o respectivo ânion, que a gente viu no slide anterior. Formação de ânion, ele é um processo exotérmico. Se é exotérmico, ele libera energia. Então, essa energia liberada, ela vem em sentido negativo, descendo. Por isso que o patamar da reação agora desceu mais uns níveis de energia, porque foi um processo exotérmico para a formação do íon cloreto, tá certo? Depois que se forma o cloreto e tem o cátion de sódio mais, agora aí o que é que vai agir é a força de atração eletrostática, porque eu já tenho uma carga positiva e uma carga negativa, que é o ânion. Então, daí, com a força eletrostática entre esses cátions e ânions, vai se ter a energia de rede, tá certo? Energia de rede é a energia liberada devido à grande estabilização entre a força de atração de um cátion e um ânion. Eles vão se atrair entre si e se estabilizar. Se estabilizando, esse composto ganha uma estabilidade muito grande e libera energia, porque como ele vai estar estável, ele não vai precisar daquela energia toda e vai soltando aquela energia. Processo exotérmico. Até que se estabeleça o cloreto de sódio sólido. E esse nome é energia de rede porque é a energia que é liberada quando os cátions e os ânions vão se organizando em uma rede cristalina, que é aquela organizaçãozinha que eu mostrei para vocês. Um cátion e um ânion intercalado entre um e outro, tá certo? Então, para a formação da rede cristalina, que é aquela alternação de ânions e cátions, vai se formando uma estrutura muito estável. Formando a estrutura estável, vai liberando energia. E essa energia é a energia de rede, que é liberada, tá certo? Até a formação do cloreto de sódio final. Se você observar, o patamar do nosso produto final, que é o cloreto de sódio, ele é bem menos energético do que os materiais de partida da gente, que foi o sódio metálico e o cloro gasoso. Isso quer dizer, novamente, o que eu tinha dito para vocês, que todo composto iônico ele é mais estável do que seus átomos originais. E isso é o que justifica se formar essas ligações iônicas. Porque se não fosse para formar compostos mais estáveis, não haveria necessidade de átomos doarem ou receberem elétrons, porque teoricamente eles já estariam estáveis ali, não precisava reagir, entendeu? Tudo isso parte de uma instabilidade inicial, buscando uma estabilidade final, tá certo? E essa diferença entre o patamar do produto e o patamar dos reagentes, a gente chama de entalpia de formação do cloreto de sódio sólido, que é a diferença entre produtos e reagentes, a diferença de entalpia de produtos e reagentes. E se você observar, essa entalpia vai ser sempre negativa, indicando que o processo de formação do sólido iônico ele é um processo exotérmico que libera energia, tá certo? Entalpia negativa é processo exotérmico. Para análise do diagrama, a formação de ligação é um processo exotérmico, logo, a quebra é um processo endotérmico. Só para a gente associar. Se para a formação de ligação o processo é exotérmico, ele libera energia,
Se você quiser quebrar uma ligação, é um processo inverso. E o que é um processo inverso de processo exotérmico? É o endotérmico, que vai precisar de energia para você quebrar aquela ligação, tá certo? Para os gases nobres, ocorre o contrário. Para realizar uma ligação com outros átomos, o processo é endotérmico e a quebra de ligação é exotérmica. Essa contrariedade dos gases nobres se dá pela sua estabilidade. Porque os demais elementos eles vão reagir e formar ligações porque eles vão buscar estabilidade, tá certo? E quando eles acham a estabilidade nas ligações, eles liberam energias e o processo é exotérmico. Mas já no caso dos gases nobres, eles já são estáveis inicialmente. Então, qualquer reação que você for fazer para tentar ligar ele a outro composto, você tem que submeter ele a grandes energias. Então, você tem que, como é que se diz? Dar energia ao sistema, ou seja, vai ser um processo endotérmico, tá certo? E no caso, a quebra da ligação, que vai ser restabelecer esse gás nobre para o seu estado elementar, vai ser um processo exotérmico porque vai ser bem mais espontâneo, tá certo? Porque ele vai voltar ao seu estado de estabilidade inicial de gás nobre e vai sair daquela instabilidade que era quando estava ligado. Talvez está um pouquinho confuso, mas eu vou mostrar aqui para vocês. O xenônio. O xenônio sozinho, ele é muito estável, ele é um gás nobre. Ele é super de boa, super estável. Mas o elemento trióxido de xenônio, ele é altamente explosivo, tá certo? E a gente, para ter uma noção desse processo de quebra-ligação exotérmico, justifica essa propriedade explosiva do trióxido de xenônio. Porque antes ele era estável, xenônio de boas. Quando a gente adiciona oxigênio nele, a gente precisa de energia para adicionar o oxigênio nele. E ele, com esses 3 oxigênios, fica super instável. Fica super instável. E por isso que ele é super reativo e explosivo, porque ele vai tentar rapidamente se livrar desses oxigênios e voltar para a sua estabilidade original. E quando ele quebra essas ligações com os oxigênios e se desprende dele voltando à sua individualidade de gás nobre, ele libera energia e, consequentemente, é uma reação muito rápida, explosiva e que libera muita energia para ele retornar à sua estabilidade, tá certo? Então, os gases nobres eles seguem o sentido contrário desses processos, tá certo? No caso, para formar ligações com gases nobres, é necessário que você forneça energia ao sistema, sendo um processo endotérmico, e quando ele vai quebrar essas ligações, é um processo exotérmico, tá certo? Porque ele vai voltar à sua estabilidade. Qualquer mudança com gases nobres faz com que eles deixem de ser estáveis e passem a ser instáveis. E essa é a justificativa do trióxido de xenônio ele ser muito reativo e o xenônio isolado ser bem tranquilo, bem inerte em relação aos demais substituídos, tá certo? Entre um cátion e um ânion, entre um metal e um ametal, a ligação iônica ela ocorre liberando muita energia, tá certo? Como a gente viu, é um processo exotérmico no final de tudo. Se for feito um balanço energético, a energia absorvida, tanto de energia absorvida quanto de energia liberada, a gente viu que no final de tudo vai ser uma variação de entalpia negativa. Sendo variação de entalpia negativa, ele é um processo exotérmico. Quando ocorre a ligação iônica, os íons de cargas opostas atraem-se e ficam unidos. Com isso, forma compostos iônicos, que têm as seguintes características. Compostos iônicos, em sua maioria, são sólidos à temperatura ambiente e condições normais de temperatura e pressão. Possuem pontos de fusão e de ebulição elevados. Essa questão de pontos de fusão e ebulição elevados e se apresentarem em estado sólido se dá muito pela força de ligação que é muito forte.
Sendo muito forte essa ligação entre eles, você precisa de muita energia para quebrar essas ligações, tá certo? Então, basicamente, para que haja uma variação de temperatura a ponto dele entrar em estados físicos diferentes, precisa de uma demanda energética bem grande. Então, para quebrar essas ligações são muito fortes, ligações de compostos iônicos, tá certo? Os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica apenas na fase líquida ou quando dissolvidos. Quando sólidos, eles não conduzem eletricidade, tá certo? Os compostos iônicos apresentam elevada dureza devido à rigidez, à grande rigidez da sua rede cristalina, tá certo? E agregam-se na forma de cristais, retículos cristalinos ou redes cristalinas, que é o que eu tinha dito para vocês ali, tá certo? Ó, aqui é a formação de um composto iônico e de sua rede cristalina. Aqui a gente tem o sólido metálico, o sódio metálico, tá certo? Que é sólido. E aqui a gente tem moléculas de cloro, Cl2. Nisso a gente faz a ionização destes, né? Transformando seus respectivos cátions e ânions. E esses cátions e ânions vão se atrair de forma eletrostática para a formação da rede cristalina, que é essa redezinha organizacional, que são cátions e ânions intercalados, uns entre os outros, para anulação de carga, tá certo? Aqui é só para a gente observar direitinho a intercalação dos cátions e ânions para que cada um anule a carga do outro especificamente, tá certo? Onde vermelho, menorzinho a bola, vai ser os cátions de sódio, e as bolinhas verdes maiores são os íons cloretos. E basicamente, essa é a estrutura que se é formada, tá certo? São estruturas intercaladas e teoricamente chama-se de rede cristalina porque forma-se uma redezinha, ó. Primeiro forma o cátion e o ânion, depois eles vão se ligando em forças eletrostáticas, depois vai se estabelecendo conexões com cátions e ânions vizinhos, e assim vai se estabelecendo toda a rede cristalina, tá certo? Então essa rede cristalina ela é uma rede muito forte, porque é atraída por forças eletrostáticas e diferenças de cátions e ânions, então essa é como se fossem ímãs muito fortes que estabelecem ligações muito fortes, e essa rede cristalina é bem rígida. Tranquilo? E aqui é só para a gente visualizar. Novamente, como eu disse, o sódio ele doa os seus elétrons para os cloros e forma os respectivos cátions e ânions. Os cátions e ânions eles estabelecem a estrutura cristalina que forma o respectivo sólido iônico, que aqui a gente vê um cristalzinho de NaCl, que é um cristalzinho de sal, tá certo? Um cubozinho de sal. E isso daqui tudo se estabelece por doação de elétron, formação de cátion e ânion, e depois por forças de atração eletrostática entre eles para estabelecimento da rede cristalina, tá certo? Como outro exemplo, podemos descrever a ligação iônica que ocorre com os átomos de lítio e oxigênio. Ó, a gente tem o lítio com distribuição eletrônica 1s2, 2s1. Aqui, esse em vermelho 2s1 é a camada de valência, tá certo? E o gás nobre mais próximo dele é o hélio, que é 1s2. Se é 1s2, para ele chegar na configuração do hélio, ele vai ter que perder esse elétron daqui do 2s1. Já o oxigênio, ele tem número atômico 8 e a distribuição eletrônica que chega na sua camada de valência é 2s2, 2p4. Tem 6 elétrons na sua camada de valência. Para ele chegar no neônio, que é o gás nobre mais próximo dele em configuração, ele precisa de mais 2 elétrons, tá certo? Se ele precisa de mais 2 elétrons, e ele só vai ter o lítio ali no meio para se associar, ele vai precisar de uma quantidade maior de lítios, porque o lítio só vai liberar um elétron. E ele vai precisar de 2, tá certo? Então, para se tornar isoeletrônico ao hélio, o lítio precisa ceder ao oxigênio
um elétron formando o cátion lítio mais, tá certo? Já o oxigênio, ele precisa receber do lítio 2 elétrons para se tornar isoeletrônico ao neônio, formando o ânion, oxigênio 2-. Aqui é a distribuição eletrônica do lítio, do oxigênio, e como o lítio possui um elétron de valência e o oxigênio necessita de 2, para que haja neutralidade das cargas, a única coisa que precisa é que sejam 2 lítios para um oxigênio, tá certo? Porque se são 2 lítios e cada lítio vai doar um elétron, aí a gente vai ter 2 elétrons cedidos ao oxigênio, que é o que ele precisa para assumir a regra do octeto e formar seu ânion, oxigênio 2-, tá certo? Isso é para vocês compreenderem que nem sempre um composto iônico ele é um composto binário perfeitozinho que sempre a mesma quantidade de elétrons que um perder, o outro vai ganhar. Não necessariamente. Há compostos iônicos que têm variações de quantidade de cátions e variações de quantidade de ânions. E isso vai depender da necessidade de elétrons para estabilizar todos eles ali naquele sistema, tá certo? Como o oxigênio precisa de 2 elétrons e o lítio só consegue liberar um, então a gente vai precisar de 2 lítios para neutralizar um oxigênio. E assim, a gente vai ter que a fórmula do óxido de lítio, ela vai ser lítio 2O, tá certo? Que é a reação escrita através da estrutura de Lewis. O lítio ele só tem um elétron aqui e o oxigênio precisa de 2. Mas se eu dispor 2 átomos de lítios, eu vou ceder 2 elétrons, que é a quantidade de oxigênio, ou de elétrons que o oxigênio precisa, tá certo? Então, sendo assim, esses lítios doando seus elétrons para o oxigênio, cada um desses lítios vai ficar isoeletrônico ao hélio e o oxigênio vai ficar isoeletrônico ao neônio. Assim vai se estabilizar a quantidade de cargas e também todos eles vão estar obedecendo à estabilidade e regra do octeto também. E é muito lindo, porque a gente tem que realmente considerar essas reações, essas possibilidades de proporções diferentes, tá certo? Para compostos iônicos. O importante sempre é ter a quantidade de carga exata, tanto de cátion quanto de ânion, para se estabilizarem ali e formarem um composto neutro. Se você observar, ó, se cada lítio tem uma carga positiva e tem 2 lítios, então esses 2 lítios são 2+. E esses 2+ estabilizam esse 2- do oxigênio, formando um composto neutro, tá certo? Bom, e para que a gente ache a fórmula desses compostos, principalmente para neutralizar mais facilmente, é só você compreender que o composto A tem o seu respectivo número de oxidação, que é positivo, porque ele é um cátion, e o composto B ele vai ter o número de oxidação negativo, que é um ânion. Então, basicamente, você faz um meio pelos extremos aqui, ó. A carga do cátion, ele vem como... Ele vem subescrito. Ele vem subescrito no elemento B. Já a carga do B, ele vem subescrito no elemento A. Você faz um meio pelos extremos, tá certo? E basicamente você vai ter a quantidade de átomos que você precisa de um para neutralizar o outro. Tranquilo? No caso, quando você faz mais x vezes y, que é o total de elétrons perdidos, e menos y vezes x, que é o total de elétrons ganho, você vai ter que... Tudo isso vai ter que ser igual a 0 para a gente obter um composto neutro, tá certo? Então, basicamente, é só você fazer essa regrinha. No caso daqui do óxido de lítio, por exemplo, aqui o oxigênio é 2-. Se ele é 2-, desce para cá multiplicando o lítio, e o lítio é mais 1, desce para cá o 1. Quando você vê direitinho, forma-se lítio 2O1. Mas como o 1 ele não aparece aqui, fica só um Ozinho mesmo, indicando que é um único oxigênio, tá certo?
Então, basicamente, essa é a formulação para se encontrar as possibilidades de combinação para que se neutralize essas cargas e forme o composto iônico, tá certo? Ó, o número de oxidação dos elétrons nos traz a visão de quantos elétrons podem ser ganhados ou perdidos pelos átomos, tá certo? Metais alcalinos terrosos, eles têm número de inox, metais alcalinos têm número de inox mais um, metais alcalinos terrosos mais 2. Já a família do boro aqui tem número de inox mais 3. A família do carbono pode variar entre menos 4 ou mais 4. A família aqui do nitrogênio já vai ter um NOx de menos 3, possibilidade de NOx de menos 3. Do oxigênio, NOx menos 2. E dos halogênios, NOx menos 1, tá certo? Esses NOx são NOx fixos. Dos metais de transição, geralmente pode apresentar alguns compostos que tenham número de inox que possa variar, como a gente tem a possibilidade de existir ferro mais 2 e ferro mais 3, tá certo? Isso vai depender do meio reacional onde ele está sendo submetido, que daí vai se configurar um inox mais adequado, seja mais 2 ou mais 3 e assim por diante, tá certo? Ó, NOx positivo é a quantidade de elétrons perdidos pelo composto, tá certo? No caso do lítio mais, só é mais um. Então, se é lítio mais um, é porque ele perdeu um elétron. Se for mais 2, é porque perdeu 2 elétrons. Se for mais 3, é porque perdeu 3 elétrons e assim por diante. Quando o NOx for negativo, indica a quantidade de elétrons ganhados, ou seja, oxigênio menos 2. O oxigênio ganhou 2 elétrons, então é menos 2 a carga, o NOx do oxigênio. Menos 3 ganhou 3 elétrons. Menos 1 ganhou 1 elétron. E assim por diante, tá certo? Aqui é só para a gente observar alguns compostos iônicos, tá certo? No caso do potássio, ele tinha 1 elétron na camada de valência e o flúor, ele tinha 7 elétrons. O potássio doa 1 elétron para o flúor e os dois formam seus respectivos cátions e ânions, que, consequentemente, formam seu composto iônico, tá certo? Fluoreto de potássio. Já aqui, magnésio e cloro. O magnésio, ele cede 2 elétrons. E o cloro, ele recebe 1 elétron. Aí a gente já vai para aquela regrinha de meio pelos extremos. A carga do cátion vem para cá subescrito no ânion e a carga do ânion vem subescrito no cátion. Ou seja, a carga do magnésio é mais 2, então a gente vai precisar de 2 cloros. E a carga do cloro é menos 1, então vem 1 para cá, então a gente vai precisar de 1 magnésio. Consequentemente, a fórmula do cloreto de magnésio é MgCl2, porque a gente precisa de 2 cloretos para neutralizar a carga do cátion de magnésio. Já aqui no óxido de sódio, o sódio ele doa 1 elétron, cada sódio, e o oxigênio precisa de 2 elétrons. Se o oxigênio precisa de 2 e o sódio só doa 1, faz-se meio pelos extremos, a carga vai subescrito para o oposto, então O2 menos, esse 2 vem para cá multiplicando o sódio, e sódio 1 mais vem para cá multiplicando o oxigênio. Então vai ficar Na2O. E assim a gente obtém a estabilidade desse composto do óxido de sódio. Já esse composto aqui, cálcio com enxofre, certo? O cálcio ele doa 2 elétrons e o enxofre ele precisa de 2 elétrons. Então, basicamente vai ficar a correlação 1 para 1, porque quando você desce esse 2 para cá, multiplicando o sulfeto, e aqui esse 2 para cá, multiplicando o cátion, vai ficar 2 Ca2S2. Mas quando você tira o mínimo comum, Ca2S2 é a mesma coisa de CaS. Então, a fórmula mínima é CaS, que é o sulfeto de cálcio, certo? Os compostos iônicos,
eles são formados por íons positivos e negativos, que são os cátions e os ânions. Eles são atraídos por atrações eletrostáticas não direcionais. Isso quer dizer que não tem uma direção de ligação, porque eles estão presos em toda uma rede cristalina uniforme, tá certo? Então não são ligações direcionais, as ligações iônicas. E elas formam estruturas cristalinas, que são essas estruturas alternadas entre cátions e ânions, formando toda uma rede cristalina, que é de onde deriva os cristais, tá certo? Compostos iônicos sempre envolvem elementos químicos metálicos e elementos químicos não metálicos, que são mais eletronegativos, tá certo? O equilíbrio das cargas dos compostos, eles devem ser igual a zero, que foi o que a gente viu. A mesma carga de cátion tem que ter a mesma quantidade de carga de ânion para que eles se neutralizem e o composto iônico seja neutro. O cristal ele deve ser eletricamente neutro. Então, por isso que, pelo cristal ser eletricamente neutro, os compostos iônicos em fase sólida, que tem essa rede cristalina, eles não conduzem eletricidade, tá certo? Quanto à energia de ionização, os metais possuem baixa energia de ionização e formam os ânions, tá certo? E os não metais têm elevada energia de ionização e vão formar os ânions, tá certo? Os metais vão formar os cátions e os ametais, os não metais, vão formar os ânions. E assim vão ter os dois componentes para se estabelecer a ligação iônica. Quanto maior a energia de ionização, menor a probabilidade do átomo ceder elétrons, tá certo? Quanto maior a afinidade eletrônica, quanto maior as propriedades de atrair elétrons para si, sob o ponto de vista energético, a formação do composto iônico só pode ser explicada pela liberação de energia obtida quando se forma um cristal, tá certo? A atração ela é não direcional. Então, basicamente, forma-se, como eu disse, novamente, ficou um pouco repetitivo, mas é bom sempre cair em cima nisso, né? Formação de cátions, depois formação de ânions, forças de eletrostática que atrai, tá certo? Os cátions, eles são derivados dos metais, que têm baixa energia de ionização. Já os ânions são derivados de não metais, que têm elevada energia de ionização e vão atrair elétrons para si para formar os ânions, tá certo? E no final de tudo, o composto iônico final, ele vai sempre ser mais estável do que seus materiais de partida. Os metais, eles perdem os elétrons para formar os seus respectivos ânions, né? E os não metais, eles recebem esses elétrons para formar os ânions, tá certo? Os metais perdem elétrons para formar os cátions e os não metais, eles recebem esse elétron cedido para formar os ânions, tranquilo? Só para a gente dar uma olhadinha na questão de balanço de carga e que há a possibilidade de variação de quantidades tanto de cátion quanto de ânion. As fórmulas possíveis que se tem de compostos podem ser de AB, AB2, A2B, AB3, A2B3, e tudo isso é considerando o A como cátion e B como ânion, tá certo? Então, a gente pode tentar neutralizar um cátion com 2, 3 ânions e da mesma forma, da forma inversa também, tá certo? E aqui estão as disposições das fórmulas e as cargas respectivas dos seus cátions e ânions para a formação desses compostos. E aqui a gente tem um exemplo de cada composto desse. Composto AB, que é um único cátion para um único ânion. Tem o óxido de magnésio e tem o cloreto de sódio. Compostos AB2, que é um cátion para 2 ânions, que no caso é o fluoreto de cálcio, certo? CaF2. Aqui, no caso dos compostos para A2B, que no caso é 2 cátions para 1 ânion, a gente tem o óxido de cobre.
e assim por diante, tá certo? Aqui outros exemplos para vocês darem uma olhada. E tudo isso, essa variação de composição, visa estabelecimento de balanço de carga para obter neutralidade do composto. Os compostos de cátions e ânions, nas proporções exatas, eles devem buscar essa estabilidade. Quando se tem essa neutralidade, a carga total do composto se iguala a zero, como a gente viu, é onde você encontra a fórmula mínima daquele determinado composto iônico, daquele determinado sal. Pode-se ter compostos iônicos formados por íons simples, que são ânions e cátions derivados apenas de um único elemento, um único átomo, mas também tem íons compostos, que geralmente são nitratos, carbonatos, sulfatos e assim por diante, tá certo? E esses íons compostos, eles geralmente tendem a ser formados por moléculas e moléculas que ganharam elétrons a mais e são estáveis. Ganhando elétrons a mais e ficando estáveis, se formam íons e ânions, tá certo? E esses ânions, eles podem participar de ligações iônicas porque se formou uma carga ali negativa ou positiva. E a gente viu que, por exemplo, ligação iônica é atração eletrostática. Para ter a atração eletrostática, é a atração de cargas. Se o composto ele tem uma carga positiva ou negativa, uma maior densidade eletrônica em um canto ou em outro, formando cátion e ânion, consequentemente ele vai poder participar também de interações de ligação iônica, tá certo? No caso aqui, o íon nitrato, a gente tem que ele tem um elétron a mais, então ele tem NOx menos. No caso do carbonato, a gente tem aqui um carbono ligado a 3 oxigênios, e que para se estabelecer essa estrutura ele ganha 2 elétrons a mais, ficando com carga negativa de 2 menos, tá certo? Já o íon amônio, ele é um cátion, ele é um íon positivo, é um cátion, certo? E nisso ele perde um elétron para se estabelecer essa estrutura com nitrogênio ligado a 4 hidrogênios. E já o íon sulfato, ele é um enxofre ligado a 4 oxigênios, e para que ele se estabeleça estável, ele precisa ganhar 2 elétrons. E é o que justifica apresentar a carga 2 menos, tá certo? Então, todos esses íons aqui, nitrato, carbonato, amônio, sulfato, são compostos que no início eram compostos moleculares, são compostos moleculares que ganharam ou perderam elétrons. Ganhando ou perdendo elétrons, eles viraram ânions ou cátions, e formando ânions ou cátions, eles também podem interagir com outros íons para a formação de ligações iônicas, tá certo? As propriedades dos compostos iônicos são mal condutores de eletricidade no estado sólido, como eu disse para vocês. Como eles estão naquela rede cristalina, não tem nenhum íon livre ali, está todo mundo preso na rede cristalina. Não tendo íon livre, não tem carga livre. Não tendo carga livre, não tem como passar eletricidade, tá certo? Por isso que os sólidos iônicos, eles são mal condutores de eletricidade. Porém, eles são bons condutores quando fundidos ou solvatados. Solvatados é quando está dissolvido, tá certo? Porque tanto fundido ou solvatado, os seus íons vão estar livres, os cátions e os ânions vão estar livres, como a gente pode ver aqui, ó, a água, ela chega no sólido aqui e vai tirando os cátions e os ânions da rede cristalina, como vocês podem ver aqui também, ó. A água vai tirando os cátions e os ânions da rede cristalina e vai deixando os íons livres. Tendo íons livres, cargas livres, ali é possível passar eletricidade. Por isso que os sólidos, os compostos iônicos, são bons condutores quando fundidos ou solvatados, mas em estado sólido eles não passam eletricidade, tá certo? Devido à forte força de atração eletrostática, eles apresentam elevada energia de ligação, tá certo?
Como a gente viu, as ligações não são direcionais porque são forças eletrostáticas que atuam. Essa força é tão forte que dá a característica deles serem duros no seu estado sólido também, tá certo? Por isso que muitos sais que são orgânicos, eles são bem duros e quebradiços. Propriedades dos compostos iônicos quanto a pontos de fusão e de ebulição. Como essa ligação é muito forte, o ponto de fusão e de ebulição deles é muito elevado, tá certo? No caso aqui a gente vê, ó, cloreto de sódio. Ponto de fusão do cloreto de sódio é a 801 graus Celsius. E o ponto de ebulição é depois de 1413 graus Celsius. Aqui é o NaCl, o cloreto de sódio, no estado sólido. E aqui, ó, é ele fundido já. Fundido quer dizer que ele já aqui está a mais de 801 graus Celsius para se tornar líquido, tá certo? Então, essas mudanças de estado físico demandam muita energia. Por isso que eles têm um ponto de fusão e de ebulição muito alto, tá certo? No caso aqui, cloreto de césio, já é 646 o ponto de fusão, ponto de ebulição 1290. Já aqui o sulfeto de zinco, o ponto de fusão é 1770. Veja aí o grau de energia que precisa, né, de temperatura, para que eles mudem de estado físico, que passem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Aqui o cloreto de cálcio, ele só se torna líquido, ou seja, só funde a mais de 1600 graus Celsius. E assim por diante, né? E o óxido de cálcio, o ponto de fusão do óxido de cálcio é 2900, tá certo? É um nível muito alto, assim, que realmente demanda muita energia, porque essa força de ligação entre o oxigênio e o cálcio é muito forte e precisa de uma demanda energética elevada para ser quebrada, tá certo? Além disso, eles são muito frágeis. Assim, não muito frágeis, eles têm uma certa fragilidade. E essa certa fragilidade se dá pela sua dureza e também pela sua rede cristalina. Ó, a rede cristalina a gente viu que é formada por alternação entre cátions e ânions. Quando você exerce uma força sobre qualquer linha dessa rede cristalina, essa linha se desloca. Quando essa linha se desloca, vai chegar uma hora que vai sobrepor cargas iguais. E a gente lembra da física que cargas iguais, elas se repelem. Se repelindo, ela vai quebrar. Então é daí que surgem as fissuras de compostos iônicos. Por exemplo, algumas cerâmicas, alguns sais e qualquer coisa, qualquer composto iônico que você martele, exerça uma pressão ali, ele vai tender a trincar ou esfarelar, porque vai mover aquela rede cristalina, movendo a linha da rede cristalina. Vai chegar uma hora que as cargas iguais vão ficar lateralizadas, uma do lado da outra, e vão se repelir. Se repelindo, o sólido quebra, tá certo? Se o sólido quebrar de vez, ele parte em uma linha reta, às vezes, né? Tem sólido iônico que você quebra, sai bem direitinho aquela linha reta. E se caso a força não for tão forte para quebrar, forma-se rachaduras, que é uma quebra da rede cristalina bem localizada, que depois você percebe que as rachaduras vão crescendo, conforme você vai deixando o tempo lá, por exemplo. Isso quer dizer que você fragiliza aquela rede cristalina e depois ela vai se repelindo com o tempo devagarzinho e abrindo aquelas fissuras, tá certo? Então, quando você bate, há um deslocamento de linha e as cargas de sinais iguais são confrontadas e se repelem, se repelindo, quebra aquela rede cristalina e, consequentemente, quebra aquele sólido iônico, né? É muito lindo, porque realmente, por exemplo, a rede cristalina ela traz essa dureza, mas também, se você deslocar, se a força exercida for maior do que a força de ligação, você consegue deslocar essa linha, e essa linha deslocada faz com que as cargas iguais se repilam e quebrem toda aquela estrutura, pelo menos aquela parte ali que está sendo deslocada, tá certo?
Nas estruturas cristalinas iônicas se deve maximizar a atração entre os íons de cargas opostas, né? E minimizar a repulsão entre os íons de cargas iguais. Basicamente, os íons ficam intercalados tanto para ficarem juntos de cargas opostas, tá certo? Se atraindo pelas cargas opostas, mas também para minimizar as forças de repulsão. Por isso que um ânion fica no meio de dois sódios, porque ele fica no meio de dois sódios para diminuir a força de repulsão entre esses dois sódios, bem como aumentar a força de atração entre sódio e cloreto, tá certo? Então, a rede cristalina sempre vai ser uma compensação também entre forças de atração e de repulsão, certo? A rede cristalina ela é um arranjo tridimensional de pontos que coincidem com posições dos átomos, tá certo? E dentro dessa rede cristalina, a gente tem a célula unitária, que é a pequena entidade que se repete em formato de prisma ou paralelepípedo na rede cristalina. Por exemplo, a rede cristalina ela é gigantesca, é o sólido todinho. Mas aquele sólido ele segue um padrão. E o padrão de repetição é a célula unitária, tá certo? Então, as células unitárias é o padrão de repetição da configuração daquela rede cristalina. E representa a simetria da estrutura. Então, a célula unitária, a gente vai dar uma olhadinha em alguns tipos de célula unitária, certo? Tem a cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada, a hexagonal compacta. Tem vários outros tipos de célula unitária, mas esses três tipos, cúbico de corpo centrado, CCC, cúbico de face centrada, CFC, e hexagonal compacta, são as que mais aparecem em configuração de formação de compostos iônicos, tá certo? Como aqui, e até mesmo de compostos metálicos, que tem aquela rede catiônica que a gente tinha visto em ligação metálica, tá certo? Tanto compostos metálicos quanto compostos iônicos, eles vão ter padrão organizacional que a gente vai dar a nomenclatura de célula unitária, que é o padrãozinho que se repete por toda a estrutura da rede cristalina, tá certo? Então, aqui ó, vocês podem observar que vários metais, por exemplo, até mesmo, como é que se diz? Metais puros, né? Níquel, molibdênio, platina, eles vão ter estruturas organizacionais da sua rede catiônica dentro dessas três principais: cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada e hexagonal compacta, tá certo? E tudo vai depender também da variação do raio atômico, da estrutura conforme os átomos e cátions e ânions vão se encaixando ali, tá certo? Ó, vamos dar uma olhadinha. A célula unitária cúbica de corpo centrado. A cúbica de corpo centrado, ela é um padrão de repetição que acontece muito com cromo, ferro e molibdênio. E tem número de coordenação 8. O que seria número de coordenação 8? Seria a quantidade de átomos que estão ao redor do átomo que a gente está analisando, que esse daqui, no caso, é o átomo central, tá? Chama-se célula cúbica de corpo centrado porque dentro da célula unitária tem um átomo no meio dessa célula unitária, tá certo? Por isso que é cúbica de corpo centrado. E ao redor desse corpo centrado, que é esse átomozinho daqui, se você observar, tem 8 outros átomos ao redor. 4 átomos em cada vértice desse quadrado superior e 4 átomos em cada vértice desse quadrado inferior. 4 mais 4, 8. Isso configura número de coordenação 8 dessa célula unitária de cúbica de corpo centrado. Tá certo? Para ficar de fácil identificação,
Quando vocês verem uma célula unitária com uma bolinha no meio, pronto, com certeza é cúbica do corpo centrado, tá certo? Já a célula unitária de cúbica de face centrada já é diferente. E esse nome também já é mais facilzinho de se compreender, porque em cada face do quadrado, do cubo, vai ter uma face que é respectiva à metade de uma bolinha, tá certo? Ou seja, metade de átomos vão estar, vão estar atribuídos e, como é que se diz, projetados na face do cubo. Então, na face de cada cubo vai ter um círculo, tá certo? Que vai ser respectivo à metade de um átomo dentro dessa célula unitária, tá certo? E se você olhar direitinho, ao redor de cada átomo desse, vão ter 12 átomos coordenados, ou seja, ao redor. Se você analisar direitinho, perceber aqui, ó, esse daqui tem esse átomo daqui, certo? Ao redor dele vão ter 4 outros átomos, que são representados por esses pedacinhos daqui. Em cima dele vão ter mais 4, ó. 1, 2, 3, 4, que vão ser respectivos às outras faces laterais. E da mesma forma que se repete aqui em cima, tem mais 4 para trás, para frente do plano. Então, 4 mais 4 mais 4, 12. Então, basicamente, o número de coordenação dessa célula unitária é 12, que vai nos trazer a informação de quê? Que ao redor de cada átomozinho aí, vão ter outros 12 átomos ao redor, tá certo? Então, cúbica de face centrada, na face do cubo vai apresentar um círculozinho, que é meio átomo aqui, certo? Por isso que é cúbica de face centrada, porque isso vai estar no centro da face de cada lado, assim, no centro de cada face do cubo, tá certo? E seus átomos, eles vão estar coordenados por outros 12 átomos ao redor, tranquilo? E basicamente, se for para diferir entre célula unitária de cúbica de face centrada e e corpo centrado, se não tiver o átomozinho no meio, não vai ser a cúbica do corpo centrado, vai ser cúbica de face centrada, tá certo? Se não for uma, vai ser a outra. Você olha para ver se tem o átomozinho no meio da célula. Se tiver o átomozinho no meio da célula, é cúbica de corpo centrado. E o que não for cúbica de corpo centrado, a gente pode considerar que seja de face centrada se tiver as faces do cubo ocupadas por esses círculozinhos respectivos à metade de um átomo, tá certo? E a mais diferente delas três é a célula hexagonal compacta, que difere das outras duas porque o padrão organizacional não é mais um cubo, é um hexágono, tá certo? Então, qualquer uma que for de forma hexagonal vai ser a hexagonal compacta, tá certo? E, no caso, se você observar também, vai ter número de coordenação 12. Ou seja, todos os átomos vão estar rodeados por 12 outros átomos. Que no caso aqui, ó, a gente tem esse átomo com a face central aqui. E ao redor dele ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 aqui nessa parte lateral, e aqui em cima ó, tem 1, 2, 3. Se tem 3 aqui em cima, vai ter que ter 3 aqui embaixo, no caso, né? Se tem 3 aqui embaixo, vai ter que ter 3 aqui em cima também. Então, 3 mais 3, 6, mais 6 de cada lado aqui ao redor, vai totalizar 12, tá certo? Então, o número de coordenação dessa célula unitária vai ser 12 e o padrão organizacional dela vai ser em hexágono, tá certo? Então, só recapitulando, as principais que a gente vai ver aqui é a cúbica de face de corpo centrado, que vai ser cúbica e vai ter um átomozinho no meio desse cubo, que é a de corpo centrado. A cúbica de face centrada vai ter a organização cúbica, mas as faces do cubo é que vão estar preenchidas, tá certo?
E a hexagonal compacta é a única em forma de hexágono, essa célula unitária. Então, a gente tem aqui umas outras possibilidades de organizações, certo? De compostas também, que tenha esses números de coordenação, essas organizações de célula unitária. E a gente vê que a organização dos cátions e ânions nessas redes cristalinas e formações de células unitárias é bem peculiar e varia dependendo do composto ao qual está sendo constituído aquele composto iônico ou metálico, tá certo? Varia dependendo do raio atômico, varia dependendo da quantidade de cátions e ânions para estabilizar um ao outro e assim por diante, tá certo? A dissociação dos sólidos iônicos, ó. A dissociação ela se dá quando a água ela vem, ou no caso de sólidos iônicos, ela se dá quando você tem determinado composto iônico, que tem um ânion e um cátion, e a água ela tem uma força de solvatar aquele íon ali, ficar ao redor dele, neutralizando aquela carga e liberando o cátion e o ânion, tá certo? Basicamente, o que acontece com a água dissolver sólidos iônicos é isso. Tá aquela rede cristalinazinha ali, mas só que quando se forma o respectivo íon, a água ela tem um poder de hidratação. E essa hidratação faz com que as moléculas de água coordenem esses ânions e cátions para a formação de íons hidratados, tá certo? E essa hidratação desse ânion e cátion faz com que as suas cargas sejam estabilizadas pelas moléculas de água e eles não precisem estar tão juntos do seu cátion e ânion. E isso faz com que esses íons fiquem livres no meio aquoso e é o que permite com que haja a permeação de corrente elétrica naquela água com sal, por exemplo, tá certo? Os íons ficam livres devido a essa possibilidade de hidratação dos íons, de a água conseguir neutralizar aquela carga, retirando os cátions e os ânions daquela rede cristalina e dissolvendo aquele sólido iônico em meio aquoso. Tranquilo? Que basicamente é o que acontece aqui, ó. As moléculas de água vão neutralizando cada ânion e cátion, tirando eles da estrutura de rede cristalina e dissolvendo eles em íons livres no meio aquoso, tá certo? Só fazendo uma recapitulação geral, a ligação iônica ela acontece com um átomo de baixa eletronegatividade, que geralmente é um metal, com um átomo de alta eletronegatividade, que é um ametal, tá certo? O metal forma um íon positivo, que é o cátion, o ametal geralmente forma o íon negativo, que é o ânion. Formando cátion e ânion, a atração eletrostática entre eles dois e assim a formação da substância iônica ou do composto iônico, tá certo? A gente viu as propriedades de dureza, elevados pontos de fusão também, e isso tudo se dá à grande força eletrostática de atração entre cátions e ânions, que demanda muita energia para que ela seja quebrada. Ela demanda energia para ser formada e libera muita energia também para ser formada, e principalmente para ser quebrada precisa de uma boa energia ali para atuar naquele meio, para que haja a quebra dessa ligação iônica. E a gente viu, por último, que a água ela é tão forte, que ela consegue fazer essa quebra de ligação solvatando por hidratação e hidratando aqueles íons, deixando eles livres no meio aquoso, né? E a gente fica por aqui com essa aula de ligação iônica. Nos vemos na próxima aula, tá certo?